Estamos com um novo tema, alicerce, e eu estou com um tema tão lindo que é salvação hoje. Salvação. Eu já preparei com vários textos, mas eu cheguei aqui e o meu coração se lembrou de um texto de Mateus capítulo 1, versículo 21. Eu quero chamar a atenção nesse texto porque nós estudamos durante o mês todo sobre o pecado. E é interessante, pastor Ricardo, não tem um tema melhor para falar depois do pecado do que salvação. Nós já começamos certo, porque olha só o que diz o texto: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então é aqui que termina o mês passado. Que termina onde? Naquele que salva. Salvação. E ele salva dos pecados, né? Ele nos salva de nós mesmos. Interessante quando alguém fala assim, salvação. Eu me lembro quando eu comecei a ser ministrado por algumas pessoas que andavam mais profundo em Deus. Uma vez um deles me perguntou, salvo de quê? E eu achei interessante essa pergunta, e no final a conclusão era que nós temos que ser salvos de tanta coisa, mas não temos que ser salvos apenas do pecado, ou apenas do inferno, da obra do diabo, mas é ser salvo do pecado, ser salvo da gente mesmo, né? Você já pensou você ser salvo de você? Ser salvo de você? Deus quer nos salvar até de nós mesmos. Salvação é alguma coisa impressionante, a dimensão da salvação. Interessante que esse mês nós queremos dar ênfase em tópicos que estão muito conectados com a tradição reformada, aquilo que os reformadores trabalharam, que são os alicerces, é a base. E a base fundamental de tudo tem a ver com a gloriosa realidade daquele que veio para salvar-nos dos nossos pecados. Salvação, para nós, não é um conceito, mas salvação é uma pessoa. Eu me lembro de uma experiência de Stanley Jones, que ele foi à África pregar, e o nativo, ele tinha que chegar a um lugar. E aí o nativo disse, me siga, eu vou levar lá onde você vai pregar. Chegou no meio, ele disse, mas eu não estou vendo nenhum caminho. Como você está me levando para onde? Ele disse, não há caminho. Eu sou o caminho, siga-me. Então, era uma pessoa o caminho, e não um caminho. Ele disse a mesma coisa a Jesus. Jesus disse, siga-me, eu sou o caminho. O caminho não é um conceito, o caminho é uma pessoa. Salvação para nós é uma pessoa. Por isso que a grande descoberta dos reformadores foi esta: salvação é uma pessoa. Eu estou introduzindo esse tema porque eu me lembro, um presbítero uma vez chegou para mim, não faz muito tempo, não daqui, de uma igreja, um presbítero idoso, ele chegou para mim e disse, por favor, me fale mais sobre salvação. Eu notei que esse era um tema que estava no coração dele. Ele disse, vocês têm que pregar mais sobre salvação, nos fale sobre salvação. Esses dias eu estava conversando com um dos nossos pastores, ele estava dizendo, nós precisamos falar mais sobre conversão, sobre salvação. E eu fiquei feliz de que esse tema entrou aqui agora, porque esse é um grande tema. Gente, eu vou dizer para vocês, é o maior tema que tem na Bíblia, é salvação. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo salvação, do Gênesis ao Apocalipse. Eu tive dificuldade de achar os textos, porque todos falam de salvação. A Bíblia só fala de salvação, porque fala do Salvador. Quando você fala em Cristo, a grande declaração de fé, eu estudei em Genebra e eu estava querendo ver o que eles definiam lá no Conselho Mundial de Igreja, qual a característica de uma igreja para fazer parte. Ele disse, tem que crer que Jesus Cristo é Salvador. Se alguém não afirmar que Jesus é Deus e Salvador, está fora.
Eu disse, puxa, mas é só isso, só isso. Creia que Jesus é Deus Salvador. Creu isso? Tem possibilidade. Ele é Salvador. Então, essa é uma preocupação real. Eu observei que muitas pessoas estão patinando nesse tema sobre salvação. Não há nada mais importante para você do que você saber que você está salvo, que você faz parte do reino de Deus. Então nós precisamos deixar que a palavra de Deus venha ao nosso encontro. Eu quero ler alguns textos. Quando é claro, assim é mais difícil você ler ali, mas eu acho que você consegue. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Preste atenção neste texto. O texto diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como você vai escapar se não atentar para tão grande salvação? Então a Bíblia coloca todo o tema de salvação e Hebreus conclui com esta frase: tão grande salvação. Grande salvação. Grande salvação. Interessante que hoje de manhã eu preguei um livro que eu havia comprado lá na Holanda. E eu comprei porque estava prefaciado por Billy Graham. E Billy Graham diz, e o tema do livro era Não Eu, mas Cristo. E eu estava vendo os capítulos assim, não eu, mas Cristo. Cristo e sua morte. Não eu, mas Cristo. Cristo e sua vida. Não eu, mas Cristo. Cristo e sua fé. Não eu, mas Cristo. Cristo e seu amor. Não eu, mas Cristo. E Cristo e sua graça. Olha que interessante. Tudo é Cristo. Isso é chamado grande salvação. Salvação a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem anunciou? O Senhor. O que ele anunciou? Grande salvação. Olha, o texto está dizendo que foi anunciado pelo próprio Senhor. Ele anunciou salvação, ele anunciou grande salvação. E depois foi confirmada por todos. Então, qual é a mensagem da igreja? Anunciar a salvação, a grande salvação. A salvação não é só salvação, a Bíblia diz que é grande, né? Outro texto que eu quero que você pense comigo agora é João capítulo 10, versículo 28. Esse texto também precisa ser lido. Eu lhes dou a vida eterna. Eu gostaria de terminar com esse texto e começar com esse texto. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isto é segurança. Isto é salvação segura. Jesus mesmo dizendo: eu vou dar a você salvação, e a salvação é sua, ninguém consegue mais tirar de você. Isso é incrível, né? Romanos capítulo 8 é outro texto que me parece fundamentado para a gente trabalhar esse tema. 14, capítulo 8, versículo 14 de Romanos. Vocês sabem que Romanos é um livro incrível. Martinho Lutero disse que o capítulo mais importante de Romanos é o capítulo 8. Lutero diz uma coisa interessante. Ele disse: se você não tivesse a Bíblia e tivesse só Romanos capítulo 8, já era suficiente. Romanos 8 é o resumo, é o suprassumo de toda a realidade, de toda a Bíblia, segundo Martinho Lutero. Incrível, né? Muita gente escreveu. Tem uma mulher chamada Adrienne Van Spur, que escreveu um livro inteiro sobre Romanos 8, chamado O Triunfo do Amor. Incrível, né? Olha, o texto diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Isso fala de salvação, é você ter a certeza que algo aconteceu com você. Versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo e salvação. Veja, Jesus, o Espírito Santo, trabalhando a realidade de salvação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Essa é uma realidade vital para a vida cristã. Nada poderá abalar você quando você tem esse testemunho do Espírito. E o versículo 17 conclui essa sequência dizendo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja se não é uma grande salvação. Por isso, irmãos, hoje nós estamos reunidos sobre a cruz gloriosa de Cristo, sob o poder glorioso da ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, presente, e Ele tem uma mensagem para cada um de nós, e nós queremos colocar esse centro, essa mensagem central da fé reformada, que é salvação. Quando eu leio esse texto dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos para a grande salvação, ele já está dizendo: não tem escape. A única solução é a gloriosa pessoa de Jesus Cristo, e é uma grande salvação. Gente, é uma magnitude falar da salvação a partir da realidade de Cristo. E eu vou dizer, isso está profundamente enraizado nos pilares, nos alicerces. Um dos alicerces fundamental da fé é a questão da salvação em Jesus Cristo. Os grandes líderes reformados, eles deram uma ênfase plena, total, na salvação. Se você pegar lá os reformadores, o grande problema de Lutero era a ansiedade, enquanto ele não descansou e descobriu o grande segredo em Romanos, que o justo é salvo, ele tinha que ter certeza que ele estava salvo, porque tudo que ele fazia, ele não conseguia ter essa certeza da salvação. O ser humano, fora do projeto de Deus, ele é um caos, é um total caos de ansiedade e medo. O mundo está muito doente, o mundo precisa de Cristo, o mundo precisa de salvação. As pessoas precisam de salvação, você precisa saber que você está salvo. Eu li esses textos para você observar que Jesus fala, e Paulo fala, e o Evangelho fala, e os reformadores descobriram isso, que nós precisamos viver e guiados pelo Espírito Santo para ter esse entendimento da salvação. E a grande pergunta que não quero calar, eu quero ser bem objetivo, é um tema muito amplo, né? Você sabe, quando a gente começa a falar de salvação, na teologia, esse tema é chamado em latim de Ordus Salutis, a ordem de salvação. Como que você trabalha a Ordus Salutis, quer dizer, a ordem de salvação? Qual é o tema? Praticamente tudo que nós vamos falar este mês está todo ele ligado com o tema salvação. Por quê? Porque o grande pilar, a grande base de tudo isso, todas as vertentes, se você pega qualquer outro assunto, pega a justificação, pega a palavra, tudo isso está relacionado com a salvação. Então a salvação é um dos primeiros pilares de tudo isto. E alguém me poderia perguntar no que consiste a salvação, segundo o Evangelho reafirmado pela base da fé cristã dos reformadores, no que consiste. E eu vou dizer que eu vou dar 3 ênfases hoje aqui. E a primeira ênfase, que salvação significa. Primeiro, eu já estou dizendo que salvação é uma pessoa, salvação é Cristo, né? Mas vamos colocar isso agora nas ênfases. A ênfase fundamental é: salvação consiste na participação da nova vida
em Cristo. Grave bem isso. Salvação significa você estar participando da nova vida em Cristo. Salvação é nova vida. Salvação é esta novidade de vida. Se você for mais além, você vai descobrir algo incrível na Bíblia. Deus cria uma nova criação. Quando o Evangelho de João vem, ele vem para mostrar que Deus traz uma nova criação. Ele é a luz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que arranca toda esta realidade de uma ansiedade humana. O ser humano foi criado para Deus. Sem Deus ele não funciona. Igual um peixe não funciona bem fora d'água, o ser humano não consegue ser humano fora de Deus. E Deus traz a ele a possibilidade da salvação. E a salvação vem em Jesus Cristo. A vida eterna está em Jesus Cristo. Então, é participar da nova criação de Deus. E para participar da nova criação de Deus, você tem que ser feito nova criatura. E você precisa participar da nova vida de Deus, da nova vida em Cristo. Irmãos, o que é vida cristã? É a nova vida em Cristo. É participar da nova vida de Deus. O que é viver uma vida plena? Viver a nova vida de Cristo. Isto é uma realidade. Então é participação. Então essa é a primeira compreensão que nós temos que ter com muita rapidez. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viver em Cristo é viver fora de toda e qualquer condenação. Você imagina você chegar à eternidade e dizer nenhuma condenação há? Por quê? Porque você está na nova vida em Cristo. Você está em Cristo, não há nenhuma condenação que pese contra você por causa de Cristo. Isto é grande salvação. A eternidade não é uma contabilidade para ver se você termina com o que você fez de bom, o que fez de ruim, e no final der saldo positivo, céu, saldo negativo, terra. Não é isso. Significa que Deus assume pelo seu perdão tudo e transforma você, e a Bíblia diz nenhuma condenação há. Isto é grande salvação. É participar da nova vida em Cristo. Deixar-se dominar por essa palavra, viver essa palavra, saber que nada poderá estar contra você, porque Deus está a seu favor, por causa de Cristo. Ser abraçado por essa realidade da graça. Então, isto é grande salvação. Essa passagem nos lembra como os crentes em Cristo são nova criatura, libertas do jugo e de todas as consequências do pecado. Somos chamados para viver uma nova vida em Cristo, uma nova existência em Cristo, não sob o domínio do pecado, mas sob a liderança do Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela vida de Deus, pela realidade de Deus. Então essa é a grande verdade da grande salvação. Uma segunda ênfase que eu quero colocar para você é que salvação significa que nós somos aceitos por Deus, o Pai, por causa da obra de Jesus Cristo. Então eu disse que salvação é participação. Salvação também é aceitação. Sabe o que significa? Deus aceita você. Jesus participou dos seus pecados para que você pudesse participar da sua redenção. É participação. Eu participo da nova vida em Cristo. Segundo, eu sou aceito por Deus por causa de Cristo. Aceitação, Deus me aceita, Deus aceita quem você é. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. Deus nos vê em Cristo.
Tem um teólogo chamado Emil Brunner, diz assim: Deus só nos vê em Cristo. Para mim, a maior afirmação dele, em toda a teologia dele: Deus só nos vê em Cristo. Quando você olha, Deus olha para Cristo, você está nele. Você foi aceito nele. Você é salvo porque você está aceito nele. Deus nos encontra em Cristo. E nós encontramos Deus em Cristo. Por isso que alguém já pregou dizendo: Cristo é a esquina onde Deus encontra conosco. Deus nos encontra em Cristo. Nós encontramos Deus em Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Ele nos aceita por causa de Cristo. Ele aceita você por causa de Cristo. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. E você está nele. Por isso que Paulo achou a chave. Ele disse: quero ser achado nele. Quero ser achado nele. Você quer me procurar? Eu sabe onde eu estou? Em Cristo. Por isso que se o diabo querer te procurar, você tem que entrar em Cristo, porque eu estou nele. Entendeu? Você tem vitória, porque você está nele. Eu quero ser achado nele. Por quê? Porque Deus me aceitou. Então, esse tema vai ser colocado ainda este mês, mas eu quero que você capte esta verdade. Salvação é a aceitação por Deus devido à obra de Cristo. Então, salvação consiste em que Deus nos aceitou por causa de Cristo. Então, isso se fundamenta na aceitação de Deus Pai, que se dá por causa da obra. Essa aceitação se dá por causa da obra gloriosa do seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 3, vamos para a Bíblia é incrível, né? Romanos capítulo 8, 3 e 4 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, você vê, ele está dizendo assim: não adianta você tentar ser salvo pelo que você faz, porque estava enferma pela carne, você está trabalhando com enfermidade. A religiosidade, gente, é uma enfermidade, está escrito aqui. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e não tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus tira você desse território de enfermidade inaceitável e coloca no lugar aceitável em Cristo, por causa da obra do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia já diz que agora nós temos que andar. Interessante, eu já começo a mexer com você, que não é algo estático. Salvação é uma dinâmica, é um andar em Deus, é um andar no Espírito. Não é um diploma que você recebe, mas uma caminhada que você recebe. É um viver em Cristo. Este aceitar a salvação é uma expressividade de vida, é uma vida, é um andar, é um caminhar. Em resumo, gente, a lei não poderia nos salvar, o legalismo não pode nos salvar, as obras não podem nos salvar. Essa é a grande verdade. O que nós somos salvos é incrivelmente pelo que Deus fez. Ele enviou o seu Filho e Ele pagou um preço, e aí estamos salvos porque Ele nos aceita. Deus me aceitou e aceita você por causa de Cristo. É isso dá descanso. Isso dá realidade de descanso. Isso dá paz, salvação. Gente, a gente encontra salvação desde o Gênesis até no final. Eu estou me lembrando agora de um texto um fato tão interessante, né? Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele fez a sua roupa, né? Ele foi lá e fez uma roupa porque ele sentiu que estava nu. Aí quando Deus apareceu, ele se escondeu. Aí ele diz assim: eu estava nu. Mas que esquisito, ele acabou de fazer a roupa e continuou nu.
Não. Acontece o seguinte: o que o ser humano faz não funciona diante da santidade de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus pegou um cordeiro, matou o cordeiro e fez uma roupa para ele. Foi o primeiro ato já de salvação, né? Um cordeiro. Quando Deus o cobriu, é que ele sentiu que estava coberto. O ser humano pode fazer o que quiser. Diante de Deus ele vai sentir um nada. Mas quando Deus faz, é o primeiro ato de salvação. Um cordeiro foi sacrificado, já apontando Jesus. Salvação é o que Deus faz. Entendeu? Você é aceito por Deus. Sua infinita, gloriosa graça. Quando você chegar ao céu, e se alguém perguntar por que você vai entrar aqui, eu vou citar, eu lembro que eu sou professor de teologia, então eu tenho que citar alguns teólogos. Karl Barth, um dia, alguém perguntou: se você chegar no céu, o que você vai fazer? Ele disse: se eu chegar, eu não vou chegar com... E ele escreveu, parece que mais de 500 títulos, né? Encheriam, eu falei: eu não vou chegar com um carrinho cheio de livros de teologia e dizer assim, eu sou o Karl Barth que escreveu tudo isto aqui. Sabe o que eu vou dizer? Pela tua misericórdia, ó Cristo. Que coisa tremenda, gente. Para vocês terem uma ideia, esse teólogo foi considerado o maior teólogo da história do cristianismo depois de Paulo, por todo mundo. Ele foi aos Estados Unidos depois da guerra, ele não gostava de viajar, aí ele foi pregar. Aí estava lá, apresentaram ele o maior teólogo do mundo. O grande teólogo. Ele disse: não existe grande teólogo. Só existe servos aos pés de Jesus Cristo. Aí um jovem chegou e disse assim: me fala para mim qual a maior verdade que você aprendeu em tudo que você estudou e escreveu, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu estou falando isso, para você assustar, só uma obra dele que eu tenho, tem 13.000 páginas. A gente nem consegue ler durante a vida aquilo que o cara conseguiu escrever. Eu não sei como que isso é possível. E perguntaram para ele assim: qual a maior verdade? Eles esperavam assim uma super resposta teológica, né? Vocês que estudaram teologia, acho que fica pensando nisso. Ele vai dar, agora ele vai arrebentar. Ele disse assim: qual é a maior verdade que o senhor descobriu? Ele disse: Jesus Cristo me ama a mim, pois a Bíblia o diz assim. Essa é a maior verdade de tudo que eu estudei. Sabe o que ele estava dizendo? Salvação. Eu sou salvo por Jesus. Gente, que coisa. Então não adianta a gente achar, você pode achar o que você quiser, mas você tem que saber que a realidade maior da sua vida é que você é salvo. Salvo. Jesus me salvou. Ele me aceitou. Deus me aceitou por causa de Jesus. Isso é aceitação. E a terceira ideia que eu quero deixar para você, a ênfase, seria transformação contínua. Salvação é transformação contínua. Salvação é transformação contínua. Salvação consiste numa contínua transformação por obra do Espírito Santo. O Dr. Russell Shedd tinha uma frase que eu gostava muito. Ele disse: nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, nós seremos salvos. Isso é salvação. Fomos, estamos sendo, seremos. Fomos, estamos sendo, seremos. Você está, continua e será. Deus, Jesus Cristo veio, continua vindo pelo seu Espírito e Ele voltará. Salvação é essa dinâmica total da realidade gloriosa de Cristo, é ser transformado pelo Espírito Santo. Como que você que sabe que você é salvo? É porque você está salvo por causa de Cristo, aceito por causa de Cristo,
e continua sendo salvo. Por quê? Você continua sendo transformado. Sabe, a melhor verdade do Evangelho é saber que a semana que vem eu estarei melhor do que hoje, que o ano que vem eu estarei melhor do que hoje. Eu venho à igreja, sabe por quê? Porque cada dia eu estou melhor. Eu vejo a igreja cada dia avançando, 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 avançando. Sabe por quê? Porque somos transformados. Contemplando o Senhor, somos transformados. De glória em glória, de glória em glória. Somos transformados. Não há lugar para encalhe na salvação, é bom você saber disso. Cuidado, hein? Esse negócio encalhe não significa que a vida não está aí, porque a vida transforma. Vida cresce, vida é realidade. Eu não estou falando de religiosidade, isso é outra coisa. Estou falando de salvação. Salvação é que somos salvos, continuamos sendo salvos, e avançamos sendo salvos, e de glória em glória. De vida em vida. Salvação é real, gente, como é maravilhoso. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 25 ensina-nos, e da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda, onde? Romanos 8, capítulo 26. Olha o que diz esse texto. 8, 26. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então somos fracos. Ele assiste onde? Nas nossas fraquezas. Quem precisa disso? Eu. Interessante, na minha tradução diz assim, da mesma maneira o Espírito Santo ajuda. Ele assiste, ele ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Está dizendo que nem orar a gente sabe. Você já imaginou as outras coisas? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus ajuda você até a orar, a ter uma vida diferente com Deus, a mudar de vida. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Então, isso é transformação. Por isso eu quero concluir com isso: participação, aceitação, transformação. Grave essas 3 palavras: participação, aceitação, transformação. Participação, aceitação, transformação. Por quê? Porque nós somos, salvação não é uma medalha recebida para você colocar numa prateleira. Não, não, não. Salvação é uma nova vida em Cristo. Salvação é uma aceitação por Deus através da obra redentora de Cristo. Salvação é um chamado para uma constante transformação pelo Espírito Santo. Aí você diz: eu aceito, é isso que eu quero. Eu quero ser mudado, transformado, mudado. Eu recebi a vida nova, Deus me aceitou e o Espírito Santo continua trabalhando em mim. Por isso que Jesus disse, né? Cada dia siga-me. Conversão cada dia. Conversão é uma dinâmica diária, um modo de andar, é um modo de viver. Gente, o que eu estou dizendo é que salvação é uma jornada, é uma pessoa, mas é uma jornada de fé, é um crescimento, é uma transformação diária, é uma busca à semelhança gloriosa de Cristo. Então, como cristãos, nós precisamos nos apegar firmemente à verdade e permitir que elas nos oriente em nossas ações, nossos pensamentos, nossas decisões, nosso comportamento. Eu deixo com você esse desafio, que cada um de nós viva, não apenas como alguém que foi salvo, mas como alguém que está sendo salvo. Cada dia. Haja como alguém sendo e que continua sendo. Por isso que a Bíblia diz: confirmai a vossa salvação. Vá em frente, firma isto. Sejamos participantes ativos da nova vida em Cristo. Conscientes disso pela aceitação de Deus por sua obra gloriosa em Cristo. Vamos ser receptivos à transformação do Espírito Santo cada dia.
Diga ao Espírito Santo, diga ao Pai: Pai, muda-me, transforma-me cada dia conforme a tua vontade. O plano de Deus não é apenas salvar você para levar você para o céu, mas é trazer o céu para a sua vida. Cada dia trazer sinais de redenção, sinais do reino, sinais de salvação. Ande como alguém salvo cada dia. Uma salvação crescente. Sendo salvo. É isso que faz com que a luz brilhe cada vez mais. A Bíblia diz que a luz do justo ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você não pode ser opaco. Gente, está errado isto que está por aí, que as pessoas estão ficando apagadas. Não é isso? Está desvanecendo a sua luz. Não é isto que é salvação. Salvação é o oposto disso. É luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Podemos melhorar. Por quê? Porque Deus nos aceitou em Cristo. Porque temos uma nova vida e porque o Espírito Santo está nos transformando. Isto é salvação. Então, salvação é necessária, salvação é um ato soberano de Deus, salvação é um começo contínuo. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E algo que eu tenho que dizer para você que é lindo: salvação é permanente. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus diz isso. Eu gosto que não é nenhum teólogo que diz isso, mas Jesus diz isso. Eu sou teu, Senhor, porque o Senhor me conquistou pela sua graça, pela sua força, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Eu estou aceito, eu estou na nova vida, o Senhor está me transformando, e isto é permanente. Quem crê e recebe diz, amém. Feche os seus olhos. Se você está aqui nesta manhã, não tem segurança e certeza de sua salvação, você diz: como que eu faço para ter isto? Eu vou dizer a você: abra o seu coração, abra sua mente, a sua vida. Senhor, faça em mim o que a tua palavra diz, que é chamado novo nascimento, novo nascer. Eu quero participar dessa nova vida. Senhor, eu quero ter certeza que eu faço parte dos que estão em Cristo. Muda a minha vida, transforma a minha vida. Se você se sente encalhado nesse assunto, diz: Senhor, me desencalha, tira os ganchos da minha alma, para que eu possa ser como uma águia que sobe. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Feche os olhos e diga: Senhor, muda a minha vida, alinha minha vida com a tua salvação em todas as áreas. Se algo em mim tem que ser transformado, transforma-me, muda-me, mas alinha-me com uma certeza absoluta que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, por causa do que Cristo fez. Em nome de Jesus, para a tua glória eu oro. Quem crê comigo diz amém.